Bom dia, Gustavo. Bom dia, Ana Luísa. Bom dia, professora. César, bom dia. Bom dia, professor. Capítulo 5, tá? Nós vamos retomar o estudo de ângulos e triângulos. Bom dia, Flávio. Bom dia, Enzo. Bom dia, tia. Bom dia, tia. Bom dia. Vamos aguardar o pessoal terminar de chegar. Tia Flávia, Ei, bom dia. bom dia, amiga. Essa conta aqui é da minha mãe, mas eu tô aqui assistindo, tá? Tá joia. Bom dia, Sofia. Bom dia, tia. Quem é que entrou aqui? A tia não está conseguindo. Solange, quem é que está nessa conta? Ei, professora, sou eu, a Maísa, essa conta é da minha mãe. Ah, bom dia, Maísa. Bom dia. Bom dia, Kelvin. Volto na sua aula agora. Bom dia, Gabriel. Bom dia. Bom dia, Gustavo. Gustavo Alves. Bom dia, Felipe. Como passaram a semana passada? Todos bem? Sim, tia. Eu achei que eu tinha mais uma semana de férias.
É. Já estamos de volta. Bom dia, Vitória. Ai, meu Deus. Bom dia, Guilherme. Bom dia. Olha só, pessoal, para essa semana vocês viram que nós tivemos algumas mudanças, né? Principalmente em matemática, questão do horário de vocês. A partir dessa semana nós vamos ter 2 aulas semanais de matemática, né? Uma na terça, às 8 horas da manhã, e a outra na quarta, às 10h40, tá? Então, a gente vai ter uma oportunidade maior aí, né, para participar das aulas, tirar as dúvidas. A tia hoje vai retomar o estudo de ângulos e vai explicar, né, uma parte nova que a gente ainda não havia estudado. Então, na aula de amanhã, a gente vai fazer correção de atividades. Então, o que vocês não entenderem na aula de hoje, né, podem perguntar, participar, mas na hora de resolver as tarefas, né, de hoje para amanhã, faz aquela revisão de tudo, e aí amanhã na aula já tem uma oportunidade de estar tirando essas dúvidas, tá bom? Vamos começar, então? A tia vai compartilhar com vocês a tela do livro, a gente vai reiniciar. Então, ó, capítulo 5, ângulos e triângulos, né? Página 18. Vamos lá? A gente vai desligar a câmera para não ficar travando, para não ficar pesado, tá? A tia vai iniciar fazendo a retomada, tá? De algumas observações que nós já fizemos sobre ângulos e triângulos. Parte inicial, né, do estudo. Então, ó, nós temos aqui, né, um instrumento de medição do ângulo, que é o transferidor. Ele pode ser de 360 graus ou de 180. Nós temos 2 escalas, né? Qualquer um dos 2 triângulos. Uma que é a escala externa e outra que é a interna. Tudo isso vem para facilitar, né, que a gente faça a medição do ângulo, porque às vezes, dependendo da posição, é mais fácil medir o ângulo na escala externa ou na interna, né? A gente faz essa observação de acordo com o ângulo que a gente vai medir. Aí aqui, né, a figura do ângulo, nós vimos que toda essa região que foi limitada por 2 semi-retas. Ela tem sempre uma origem, um vértice, né? Aí nós falamos da parte convexa e da parte côncava, né? Então, o ângulo é essa abertura que nós temos entre as 2 semi-retas, tá? Então, porque a semi-reta ela tem uma origem, né? Mas nós sabemos que isso aqui é o quê? Essa semi-reta. Olha a setinha, ela é infinita. Mas o que manda aqui, né, na hora da gente fazer a medição desse ângulo, é essa abertura aqui. Não é o tamanho da semi-reta que vai influenciar na medida do ângulo. Então, aqui nós temos, né, o ângulo, uma região convexa e uma região côncava do ângulo, que é formado por 2 semi-retas. Aí nós vimos aqui, né, os elementos de um ângulo. Quais são os elementos? Nós chamamos as 2 semi-retas de lados. São os lados do ângulo.
né? Então, aqui nós indicamos o ângulo OA, o lado OA e o lado OB, né? E aqui a região interna, né, desse ângulo, o ângulo A. Na hora de escrevermos a indicação desse ângulo, o que é importante a gente ressaltar? Né? Que nós temos as duas indicações, ou a gente escreve OA, ou a gente escreve OA com o desenho, né, indicativo da semi-reta aqui em cima, ó, que está indicando o lado. Então, quando vocês forem identificar, forem escrever ou resolver uma atividade, isso pode aparecer dessa forma aqui, OA, né, ou assim, com essa setinha em cima. O ponto O, que nós chamamos, né, a origem do ângulo, é o vértice. A gente já estudou bastante sobre esses elementos o ano passado. Então, ó, a medida é indicada. Então, qual é a medida? AOB. Essa é a indicação de todo esse ângulo. Quando a gente... vamos determinar a medida do ângulo descrito aqui ao lado. Então, é a medida do ângulo AOB, tá? E aí as notações, como é que a gente pode encontrar, né, a notação, como pode ser escrito, identificado esse ângulo? AOB, BOA, não importa, se eu falar AOB ou se eu vier aqui BOA, é a mesma coisa. A ordem ali não vai mudar, ou somente o ângulo O. Então esses são os elementos de um ângulo. A unidade de medida do ângulo é grau, né? Nós vimos que uma circunferência inteira, ela mede 360 graus, tá? Depois nós vimos o ângulo raso, que é o ângulo de meia volta, ou seja, metade da circunferência, tá? Então, ó, metade da circunferência, meia volta, chamado de ângulo raso. Se o ângulo inteiro tem 360 graus, meia volta, metade desse ângulo, 180. Tá aqui a volta completa, tá? E aí nós vimos também sobre o ângulo nulo. O que é o ângulo nulo? É quando as duas semi-retas que formam esse ângulo, elas se sobrepõem. Elas estão desenhadas uma sobre a outra. Então, esse é um ângulo nulo. A tia até citou o exemplo do ponteiro do relógio, né? Quando a gente tem os dois ponteiros da hora, né, e dos minutos, quando eles estão marcando, por exemplo, meio-dia. Então, os dois ponteiros estão sobrepostos. E ali, então, nós temos um ângulo, a gente considera os dois ponteiros como se fosse o quê? Os dois lados, as duas semi-retas que formam esse ângulo. Então, se eles estão sobrepostas uma sobre a outra, nós consideramos esse ângulo nulo, né? Eles coincidem, nulo, zero. Então, o ângulo raso é o de meia volta, metade da circunferência, 180 graus. Uma volta completa, 360. Um ângulo nulo, 0 graus. As atividades, né, que vocês desenvolveram. Depois a tia trabalhou com vocês a questão da medida, como utilizar o transferidor. Né? A tia sabe que vocês tiveram um pouquinho de dificuldade, alguns alunos entraram em contato com a tia fez algumas orientações, fez umas videochamadas, tá? Para auxiliar ali vocês no desenvolvimento, que muitos não conseguiram entender e utilizar o transferidor. Então, olha só, o importante. Aqui, no nosso exemplo, nós estamos com um transferidor de 180 graus. Existem dois modelos, esse que tem uma régua anexa, né? E aí, esse transferidor que tem essa régua aqui, a linha de fé dele é em cima aqui, ó. Tá? Então, a linha de fé, ela fica na direção do zero. Tá? Então, tanto na escala interna quanto externa, a linha de fé está aqui, ó, em direção ao zero. Então, é nela, na linha de fé, que a gente vai apoiar o primeiro lado
do ângulo que nós vamos medir. Depois, o que nós temos que fazer? O centro do triângulo que está demarcado, né? Aqui, ó, tem que ficar em cima de quem? Exatamente no ponto do vértice. Então, aqui, ó, é o exemplo usando a medição interna, né? Que vai do 0, aqui, ó, na parte de dentro a gente vai medir. A tia, eu meço por fora e faço a subtração dos dois valores, não tem problema, tá? Então, aí depois aqui nós temos o outro transferidor, né? Que nós temos também aqui a linha de fé, na direção do 0, o centro do transferidor, que sempre deve ficar posicionado no vértice, e aí, com um dos lados, a gente vai determinar a medida. Ou, trabalhando, né, a escala interna ou externa, lembrando sempre que o importante é posicionar o vértice no centro do transferidor e um dos lados sobre a linha de fé, ok? Aí aqui tem alguns exemplos, né, que pode auxiliar aí quando vocês tiverem dúvida. O mesmo ângulo aqui, ó, medido de duas formas diferentes. Depois nós falamos também de outras classificações sobre ângulos. Ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus, que também pode ser chamado de ângulo de 1/4 de volta. Por que 1/4 de volta? Se nós dividirmos a circunferência em 4 partes iguais, 360 dividido por 4, nós vamos ter cada um dessas partes medindo 90 graus. Então, isso é ângulo de 1/4 de volta, né? A circunferência em 4 partes iguais. Então, esse ângulo é chamado de ângulo reto. Ângulo agudo são os ângulos menores de 90 graus e os obtusos, que são maiores de 90 graus, porém menores de 180 graus. Certo? Alguma dúvida em relação a essa revisão que a tia fez? Tem alguém que ainda não tem alguma dúvida? Depois nós aprendemos a construir, né, utilizar o transferidor para construir o ângulo, né, a partir do centro do transferidor, né, sempre utilizando a linha de fé em direção ao 0 em cima de um dos lados. A gente desenha primeiro um lado, né, o vértice no centro do transferidor, a gente traça o lado, alinha o ponto do vértice, depois vai lá no transferidor, né, na medida que nós estamos querendo, 40 graus, marca um ponto, liga, aí a gente vai ligar o vértice ao outro lado, tá? A gente traça depois essa semi-reta. Depois nós vimos o que são ângulos complementares e ângulos suplementares, né? Que são formados por retas concorrentes. O que são retas concorrentes? As retas concorrentes são as retas que se cruzam, tá? Então, quando a gente trabalha ângulos complementares e suplementares, nós temos duas somas diferentes. Os suplementares, eles estão relacionados ao ângulo de 180 graus. São suplementares ângulos que somados resultam em 180 graus, tá aqui. Né? Se eu tenho um ângulo de 150, qual é o suplemento desse ângulo? 30 graus. Por quê? São suplementares quando nós estamos falando da soma de dois ângulos, que a medida é igual a 180 graus. Aí depois nós vimos ângulos complementares. A soma dos dois ângulos resulta em um ângulo de 90 graus. Tá? Então, eu tenho 60 graus. Qual é o complemento? 30 graus. Então, quando eu falo complementar ou que eu quero complemento de um ângulo, nós estamos falando de um ângulo de 90 graus.
quando eu falo em suplementar um ângulo ou ângulos suplementares, nós estamos falando da soma que resulta em 180 graus. Ok? Aí, a última consideração, né? Revendo os conceitos que nós já havíamos estudado, nós estudamos os ângulos que são opostos pelo vértice. Está aqui o vértice. As retas concorrentes, né? As retas se cruzaram. Então, o que nós vamos considerar? Uma reta, né? Quando a gente pega um dos lados dela, por exemplo, aqui, ó, C mais B, a gente vai encontrar dois ângulos que são suplementares. Por quê? Quando a gente pega aqui, ó, esse segmento, ele está formando 180 graus. Então, eu posso considerar aqui que o ângulo C e B, a soma desses dois ângulos é igual a 180 graus. Assim como se eu pegar A e D, está formando 180 graus. A e B, a soma dos dois também está resultando em 180 graus. C e D, a soma também está resultando em 180 graus. Por quê? Porque se a gente observar aqui, ó, nós temos uma circunferência, 360 graus. Então, ó, metade 180, metade 180. A outra aqui, metade 180, tá? E aí, vamos falar dos opostos pelo vértice. Ângulos que são opostos pelo vértice, eles são congruentes. Então, o que é a congruência? Medidas iguais. Então, quando eu pego aqui, ó, A e C, ó, o vértice não está aqui? O que é o oposto? É o ângulo à frente. Quem está à frente do A? É o C. Então, A e C são congruentes. Eles têm a mesma medida. B e D também são congruentes, possuem a mesma medida. Então, isso que é o oposto pelo vértice. O vértice está aqui, ó, o ângulo A à frente do ângulo C, então eles terão a mesma medida. Ângulo B e ângulo D terão a mesma medida, serão congruentes, porque eles são opostos pelo vértice. Certo? Alguma dúvida, galerinha? Não. Não? Então, olha só. Hoje, o que nós vamos ver de diferente que nós não havíamos estudado ainda? Ângulos internos e externos dos polígonos, tá? O que são ângulos internos? Eles estão aqui, ó, desenhados na parte interna, dentro do polígono. Então, eles são chamados de ângulos internos, ok? Estão dentro do polígono, são internos. Aí, nós vamos ter ângulos que são externos. Então, o que acontece? Olha, ó, observem bem essa figura e vejam qual a diferença das duas figuras. O que aconteceu aqui, ó, no ângulo A, por exemplo? Foi feito o quê? Uma continuidade desse lado AB, ó, segmento de reta. Ele continuou na parte externa do polígono. Então, eu desenhei aqui, ó, mais uma parte como se essa semirreta continuasse, se essa reta que formou o lado do polígono, ela continuasse. Quando eu dei continuidade aqui a esse segmento, o que aconteceu? Eu formei o quê? Um ângulo de quantos graus aqui, sétimo ano? 90? 180. Então, ó, o ângulo externo eu desenhei aqui, ó, completando, né, o ângulo de 180 graus. Então, olha só, eu somei a parte interna, dei continuidade com o segmento aqui, eu fechei aqui, formando um ângulo de 180 graus. Então, todo polígono, a soma de um ângulo interno com um ângulo externo, ela é de 180 graus. Ok? Em qualquer polígono. Ó, aí aqui, o lado AD, eu dei continuidade ao segmento, fechei aqui, ó,
Então, eu tenho ângulos que são suplementares. A soma do ângulo interno com o ângulo externo resultou em 180 graus. Dei continuidade ao segmento aqui, ó, né? Do lado DC. A soma dos dois, 180 graus. Aqui nessa figura, a mesma situação, ó. Tem o ângulo interno, dei continuidade a esse segmento, formei ângulos suplementares, onde a soma resulta em 180 graus. Por exemplo, se esse ângulo aqui mede 60 graus, quanto vai medir o ângulo externo? O ângulo A é interno, mede 60 graus. Quanto vai medir esse ângulo externo? 120 graus. 120 graus, muito bem. Então, ó, o ângulo externo é 120, o interno é 60. Então, se eu conheço a medida interna, eu já sei determinar a externa desse ângulo. Ou, se eu conheço a externa, eu consigo determinar a medida interna desse ângulo. Aí, aqui, nós vamos falar dos polígonos que são regulares. Quando a gente fala polígono regular, o que acontece? São as figuras, né, que possuem todas as medidas iguais. Então, observem aqui algumas figuras que tem no nosso livro. Olha só. Qual é a primeira figura? Um quadrado. Então, esse quadrado é um polígono regular. Por quê? Ó, ele tem ângulos internos de mesma medida e nós sabemos que o quadrado tem os 4 lados iguais. Olha aqui. Outro polígono, triângulo, né? Triângulo equilátero. Ele possui todas as medidas iguais. Então, ó, na matemática, polígonos que têm lados e ângulos congruentes são chamados de polígonos regulares. Então, olha só, nós temos 4 polígonos aqui. Quais são os polígonos regulares? O quadrado, o O quadrado, e o hexágono. o quadrado, Triângulo o triângulo e o marronzinho, o hexágono. e o hexágono. Esse polígono é regular? Não. Não. Por que que ele não é regular? Vocês falam Porque nem todos os lados dele são iguais. por quê? Porque nem todos os lados dele são iguais. Os lados são. Mas o que que acontece? O que As que não é igual? medidas são diferentes. Os ângulos internos, olha, eu tenho um de 45 graus e outro de 135. Olha o que que aconteceu aqui. É regular, porque todos os ângulos são iguais, todos os lados são iguais. Aqui também. Aqui. Agora, aqui não. Aqui eu tenho 135 graus e aqui 45 graus. Então, ele não pode ser considerado. Apesar dos lados, né? Essa figura pode ter os lados com a mesma medida. Mas os ângulos internos não são iguais. Então, ele não é regular. Para ser regular, ele tem que ter lados e ângulos todos com a mesma medida. Tia, Oi. não, é porque parecia que você não estava me escutando, eu falei. Estava me escutando direito? Gente, olha, eu não estou ouvindo direito vocês. Deixa a tia, vou minimizar aqui a tela dela. Eu consegui ouvir, professora. Espera aí. Não tô conseguindo. Fala. Oi, sou eu. Pode falar. Não, agora tá de boa, obrigado. É o quê? É porque parecia que você não estava me escutando.
Mas só que A tia realmente estava baixo aqui o som dela. Qual era a dúvida, Gustavo? não tinha dúvida não, tia. Ah, então tá jóia. Olha só, a tia aqui, quando a gente fala dos triângulos, a tia tem ali no livro didático para vocês, né? 2 tipos de esquadros, Você tá em tá? que página? Página 32, a tia acabou de explicar, agora é a página 34. Vocês vão ver no livro didático de vocês que vocês têm ali a utilização, né, da construção de triângulos com régua e o compasso. Só que a tia não vai trabalhar isso com vocês agora, tá bom? Porque é um trabalho que a gente consegue desenvolver melhor pessoalmente. Então, como a gente ainda vai voltar a fazer estudos das figuras e tudo mais, a tia prefere numa oportunidade, né, na aula presencial, de trabalhar isso com vocês. Aí a gente trabalha uma aula prática melhor, tá? Então, tem ali as orientações, quem tiver esses instrumentos que tiver vontade de fazer, né, mas a tia não colocou ali como tarefa. Então, sobre os triângulos, o que a tia precisa falar com vocês para que vocês consigam desenvolver as atividades que a tia assinalou para vocês? O triângulo é o menor polígono que nós temos, tá? Então, aqui nós temos 2 tipos de esquadro, né? O primeiro esquadro é um esquadro que tem um ângulo de 90 graus, 60 graus e 30 graus. Aqui, até no livro didático de vocês, pede para que vocês peguem o transferidor e façam essas medidas, mas a tia já vai trabalhar isso com vocês. Então, esse primeiro esquadro ele tem um ângulo de 90 graus, um ângulo de 30 e um de 60. Já o segundo esquadro, ele também tem um ângulo de 90 graus, porém, os 2 outros ângulos, eles são ângulos de medidas de 45 e 45 graus, ok? Então, esses são os 2 tipos de esquadros que existem, tá? O esquadro de 45, eles são chamados dessa forma. Se vocês, por exemplo, forem numa papelaria comprar um esquadro, não precisa comprar, tá, pessoal? A gente não vai utilizar agora. Quem tem, beleza. Mas a gente está só fazendo uma observação porque a gente está fazendo o estudo de triângulo. Por exemplo, se vocês chegarem numa papelaria que precisarem comprar um esquadro, a referência é o esquadro de 45 ou o esquadro de 60. De 45, a referência é por causa dos 2 ângulos de 45 graus. Né? E o outro esquadro de 60 graus, né? Que é a referência ao ângulo, né, ao maior ângulo diferente do ângulo de 90 graus, porque 90 graus nós temos no primeiro e no segundo esquadro. E o que a tia quer ressaltar aqui no estudo de triângulo? A soma dos 3 ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Qualquer triângulo, escaleno, equilátero, isósceles, triângulo retângulo, tá? Qualquer tipo de triângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Nós estudamos todos os tipos de triângulo ano passado, vamos estudar mais algumas coisas esse ano. O ano que vem a gente retoma o estudo de triângulo também, tá? Então, dentro da geometria, a gente faz um estudo bem aprofundado sobre os triângulos. Aqui a gente só vai ver ele mais superficialmente. O que a gente precisa saber é essa característica. A soma dos 3 ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Ok? Dúvidas, galera? Não. Não? Muito bom. Então, olha só. A tia vai dar stop aqui. Vai liberar a câmera. Então, por hoje, era isso aí. Vocês já estão desenvolvendo,
nessas atividades. Qualquer dúvida, a tia atendeu ontem, tirou dúvida, foi do Felipe. Tá aí, Felipe? Que a tia tirou a dúvida ontem. Não. Ah, tá. E conseguiu fazer, Felipe? Consegui. Muito bem. Então, qualquer dúvida, pode mandar uma mensagenzinha para a tia Flávia lá no WhatsApp. Assim que ela conseguir, né, ela retoma para vocês, esclarece as dúvidas de vocês, ajuda vocês aí no desenvolvimento das atividades. Beleza? Então, ó, até amanhã, boas atividades. Amanhã a gente vem com a correção dessas tarefas, porque a gente já está encerrando esse capítulo também, tá? Provavelmente, essa semana, no início da semana que vem, a gente já finaliza esse capítulo e já entra no, acho que é o último capítulo do nosso livro, que são os números racionais. Beleza? Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, Tchau, galera. professor. Tchau, professor. Tchau, tchau. 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 Tchau.